Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo, encontrem o seu coração nesta manhã. Bom dia, respire fundo, sinta o ar que enche os seus pulmões, um presente renovado, uma misericórdia, que se estende sobre você, neste exato momento. Talvez a noite tenha sido longa, talvez os pensamentos tenham sido turbulentos, ou talvez o cansaço do dia de ontem ainda pese sobre os seus ombros. Não importa como você chega a este momento, saiba que você não está sozinho. Você é visto, é conhecido e é amado. Convido você a encontrar um lugar de tranquilidade, mesmo que seja apenas no santuário do seu espírito, a fechar os seus olhos por um instante e a permitir que o som da minha voz seja um guia para um lugar de profunda paz e conexão. Hoje juntos, vamos elevar nossas almas ao Criador, inspirados pela beleza e pela profundidade do Salmo 19, permitindo que a sua palavra lave a nossa mente e prepare o nosso coração para o dia que se inicia. Vamos começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rocha nossa e Redentor nosso, nesta manhã que surge, antes que o ruído do mundo invada nossa mente, antes que as demandas do dia comecem a clamar pela nossa atenção, nós escolhemos te buscar. Escolhemos o silêncio, a quietude, para ouvir a tua voz que ecoa desde a fundação do mundo. E ao olharmos pela janela, ou simplesmente imaginarmos em nossa mente o romper da aurora, nós compreendemos, Pai, com uma clareza que transcende as palavras, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que espetáculo magnífico tu preparas para nós a cada novo dia. O céu, essa tela infinita, pintada com cores que nenhum artista humano poderia replicar, fala da tua majestade. O sol, que começa a despontar no horizonte, é um arauto da tua fidelidade. Ele não falha ele cumpre a sua jornada. Dia após dia, um testemunho silencioso e poderoso do teu poder e da tua constância. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Senhor, que possamos aprender com a tua criação, que a nossa fé seja tão constante quanto o nascer do sol, que a nossa esperança se renove, com a mesma certeza com que a luz dissipa as trevas. Nós te louvamos, Deus, porque a tua glória não é um segredo sussurrado, mas um brado que ecoa por toda a terra. A tua assinatura está em cada folha de árvore, em cada nuvem que flutua, em cada estrela que ainda resiste ao avanço da luz da manhã, e o sol, o Pai, o salmista, o descreve de forma tão poética. É como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Vemos nele, Senhor, um símbolo do teu Filho Jesus. Ele veio ao mundo habitu antre nós, saiu do seu lugar de glória, para nos encontrar em nossa humanidade. Ele correu a sua carreira com alegria, com propósito, com amor inabalável. E assim como o calor do sol alcança a todos, sem distinção, a tua graça, o teu amor redentor em Cristo, está disponível para todos. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Pai, que o calor do teu amor penetre nas partes mais frias do nosso coração, nesta manhã. Que ele aqueça as áreas que foram congeladas pela decepção, pela dor, pelo medo. Que a luz de Cristo, o sol da justiça, ilumine os cantos escuros da nossa alma, onde a dúvida e o desespero tentam se esconder. Reconhecemos, Senhor, que muitos de nós acordamos hoje sentindo o frio da solidão, o peso da enfermidade, a angústia, da incerteza financeira. Nós te pedimos, aquece-nos com a tua presença. Lembra-nos que nada, absolutamente nada, pode nos esconder do teu amor e do teu cuidado. Mas a tua revelação, Deus de toda a sabedoria, não se limita à grandiosidade silenciosa da criação. Tu falaste de forma ainda mais clara, mais direta, e é aqui, Senhor, que a nossa alma encontra o seu mais profundo sustento, pois a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Que verdade poderosa para começar o dia. A tua palavra, os teus ensinamentos, são perfeitos. Em um mundo de teorias falhas, de filosofias passageiras e de conselhos contraditórios, a tua lei permanece perfeita. E o que ela faz, ela refrigera a alma. Ela é como água fresca para o espírito sedento e cansado. Nesta manhã, nós trazemos a ti a nossa alma fatigada, sobrecarregada pelas pressões, pelas expectativas, pelas nossas próprias falhas. E pedimos, refrigera-nos, Senhor. Lava-nos com a tua palavra. Restaura em nós o vigor espiritual, a paz que excede todo o entendimento. Que cada versículo que meditamos seja um bálsamo para as nossas feridas interiores. E mais, Pai, o testemunho do Senhor é fiel,
e da sabedoria aos simples. Nós vivemos em uma era de informação, mas de pouca sabedoria. Somos por opiniões, notícias e dados, e muitas vezes nos sentimos confusos, perdidos, sem saber qual caminho tomar. Nós confessamos a Ti a nossa simplicidade, a nossa falta de entendimento, não no sentido de ignorância, mas no reconhecimento humilde, de que sem a Tua direção, somos propensos ao erro. E nós nos agarramos a esta promessa. Teu testemunho é fiel. Ele não muda, não mente, não nos engana. Ele é a bússola segura para a jornada da vida. Dá-nos, Deus, nesta manhã, a sabedoria que vem do alto. Ajuda-nos a discernir entre a verdade e o engano, a tomar decisões que honrem o Teu nome e que nos conduzam por veredas de justiça. Que a nossa confiança não esteja na nossa própria mas na fidelidade inabalável da Tua palavra. E que alegria encontramos em saber que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os Teus caminhos, Senhor, são retos, não são tortuosos, não são enganosos, eles conduzem à vida, à paz, à verdadeira plenitude. Quantas vezes buscamos a alegria em fontes passageiras, em conquistas materiais, em relacionamentos superficiais, em entretenimentos vazios. E no final, o que resta é um coração ainda mais sedento. Mas a alegria que vem de andar nos Teus preceitos é diferente. É uma alegria que não depende das circunstâncias. É a alegria de saber que estamos alinhados com o nosso Criador, que estamos vivendo o propósito para o qual fomos criados. Senhor, nesta manhã, se os nossos corações estão tristes, se a alegria parece distante, sonda-nos, mostra-nos onde nos desviamos dos Teus caminhos retos, conduze-nos de volta à Tua vereda, e enche-nos com a alegria genuína e duradoura que só Tu podes dar. Que o nosso maior prazer seja fazer a Tua vontade. Sim, Deus, o Teu mandamento é puro e ilumina os olhos. Vivemos em um mundo de impurezas, onde os nossos olhos são constantemente tentados a se fixar no que é vão, no que corrompe a alma, a pornografia, a cobiça, a inveja, o materialismo. Tudo isso embaça a nossa visão espiritual. Ficamos cegos para a Tua beleza, para a necessidade do nosso próximo, para a realidade da eternidade. Mas o Teu mandamento é puro. Ele limpa as lentes da nossa alma. Ele nos permite ver com clareza. Pai, nesta manhã, nós Te pedimos. Lava os nossos olhos com o colírio da Tua palavra. Purifica a nossa mente e o nosso olhar. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos ver o mundo como Tu o vês, com olhos de compaixão, de misericórdia e de verdade. Que a nossa visão seja iluminada pela Tua santidade, para que possamos andar como filhos da luz, em meio a uma geração que anda em trevas, e que fundamento seguro nós temos em saber que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Este temor, Pai, não é o medo que paralisa, mas a reverência que nos coloca em nosso devido lugar. É o espanto e a admiração diante da Tua santidade, do Teu poder e do Teu amor. É o reconhecimento de quem Tu és e de quem nós somos em relação a Ti. Em um mundo que zomba do sagrado e exalta o ego, nós escolhemos Te temer. Escolhemos viver com um profundo respeito por Ti e pela Tua palavra. E esta reverência limpa, purifica os nossos motivos e permanece para sempre. Não é uma emoção passageira, mas uma postura de coração que deve nos acompanhar por toda a eternidade. Ajuda-nos a cultivar esse temor saudável, essa adoração reverente que nos guarda do pecado e nos aproxima de Ti. Senhor, como podemos não Te louvar quando os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos? Vivemos em um mundo marcado pela injustiça. Vemos a corrupção, a opressão, a parcialidade. E muitas vezes, o nosso próprio senso de justiça é falho, manchado pelo nosso egoísmo ou pela nossa falta de perspectiva. Mas os Teus juízos, as Tuas decisões, os Teus decretos, são perfeitos. São a expressão máxima da verdade e da retidão. E isso nos traz um conforto imenso. Saber que no final, a Tua justiça prevalecerá. Saber que Tu és um juiz justo, que não pode ser subornado nem enganado, isso nos dá esperança para continuar lutando pelo que é certo, e nos dá paz para entregar em Tuas mãos as situações de injustiça que não podemos resolver. Confiamos em Ti, Senhor, o justo juiz. Diante de tudo isso, Pai, o nosso coração transborda de gratidão e desejo. Sim, os Teus mandamentos são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Senhor, reordena os nossos desejos nesta manhã. O mundo nos ensina a desejar riqueza,
poder, fama, prazer. Mas nós declaramos hoje que o maior tesouro que podemos possuir é a tua palavra. A maior doçura que podemos experimentar é a comunhão contigo através dela. Que o nosso apetite pela tua verdade seja maior do que o nosso apetite por qualquer outra coisa. Que encontremos na leitura da tua palavra um prazer que supera todas as delícias terrenas. Que a nossa alma anseie por ti como a corça anseia por águas correntes. Neste momento de comunhão, de paz e de renovação que estamos compartilhando, eu gostaria de fazer um convite suave ao seu coração. Se esta oração, se esta busca pela presença de Deus, através da sua palavra, está tocando a sua vida e trazendo esperança ao seu dia, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Considere se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos, a cada manhã. Deixe o seu curtir como um sinal, um amém digital, para que esta mensagem de fé possa alcançar outras pessoas. E, se o Espírito Santo colocar alguém em seu coração agora, alguém que está precisando de uma palavra de conforto, de força, de um lembrete da fidelidade de Deus, compartilhe esta oração com essa pessoa. Às vezes, um pequeno gesto de partilha pode ser o instrumento de Deus para mudar o dia e até a vida de alguém. Vamos continuar a ser canais da graça e da esperança de Deus, uns para os outros. E agora, Pai, depois de contemplarmos a tua glória estampada nos céus e a perfeição revelada na tua palavra, o nosso olhar se volta para dentro. E a pergunta do salmista ecoa em nosso espírito: quem pode entender os seus próprios erros? Diante da tua luz, vemos as nossas sombras. Diante da tua perfeição, reconhecemos as nossas falhas. E é com este coração que anseia por ser moldado, com esta alma que busca a pureza que tu prometes, que nos preparamos para a segunda parte da nossa oração. É o momento de não apenas admirar a tua lei, mas de pedir que ela nos transforme. É o momento de mergulhar mais fundo na entrega, na confissão e na busca por um coração que seja verdadeiramente agradável a ti. Prepara-nos, Senhor, para este próximo passo de rendição e confiança, e aqui estamos, Senhor. Depois de contemplar a tua glória nos céus e a perfeição na tua palavra, o nosso olhar, quase que por instinto, se volta para dentro de nós mesmos. E a pergunta do salmista ecoa no silêncio do nosso coração, com uma força avassaladora: quem pode discernir os próprios erros? Quem, ó Deus, quem de nós pode verdadeiramente conhecer a profundidade da nossa própria natureza? Nós nos apresentamos diante de ti, nesta manhã, como quem se coloca diante de um espelho límpido e cristalino, após uma longa jornada, por um caminho de pó e lama. O espelho da tua palavra, da tua santidade não mente, ele revela cada mancha, cada falha, cada imperfeição, e a imagem que vemos, Senhor, é a nossa. Uma imagem que muitas vezes tentamos esconder dos outros, e até de nós mesmos, com máscaras de justiça própria, de força e de controle. Mas diante de ti, as máscaras caem. Diante da tua luz, não há sombra onde nos possamos ocultar. E, com um coração humilde e quebrantado, nós fazemos da súplica do salmista a nossa própria: absolve-me das que me são ocultas. Pai de misericórdia, quantas são as nossas faltas ocultas? Quantos são os pecados que cometemos, sem sequer nos darmos conta? Eles são como a poeira fina que se assenta sobre a alma, dia após dia, e que, se não for limpa pela tua graça, acaba por nos sufocar e obscurecer a nossa visão. Perdona-nos, Senhor, pelos pecados de omissão, pelo bem que sabíamos que deveríamos fazer, e não fizemos, pela palavra de ânimo que não demos, pelo gesto de bondade que adiamos, pelo perdão que retivemos em nosso coração. Perdoa-nos pelo amor que se tornou indiferença, pela compaixão que se transformou em apatia diante do sofrimento do nosso próximo. Absolve-nos, Pai, do orgulho sutil que se disfarça de autoconfiança, da inveja que se esconde atrás de um elogio forçado, da amargura que chamamos de senso de justiça. Limpa-nos, Senhor, dos motivos impuros que tantas vezes contaminam as nossas ações, aparentemente boas. Nós reconhecemos a verdade das tuas escrituras, quando dizem que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Só tu, Senhor, conheces o nosso coração. Só tu podes sondá-lo. Por isso, clamamos como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sim, guia-nos, Senhor, para fora do labirinto das nossas próprias transgressões ocultas. Traz à luz o que precisa ser confessado e curado. E a nossa oração continua. Pai, com a segunda parte da súplica,
preserva também o teu servo dos pecados de soberba, para que não se assenhoreiem de mim. A soberba? A raiz de tantos males. Aquele pecado sutil e poderoso que nos faz acreditar que somos autossuficientes. É a voz que sussurra em nossa mente que não precisamos de ti, que podemos gerir a nossa própria vida, que somos os mestres do nosso destino. Guarda-nos, Senhor, dessa ilusão fatal. Guarda-nos da soberba que nos impede de pedir ajuda, de admitir os nossos erros, de dizer eu não sei, ou eu preciso de ti. Guarda-nos da soberba que nos coloca como juízes dos nossos irmãos, que aponta o argueiro no olho do outro, enquanto uma trave obscurece o nosso. Guarda-nos da soberba que nos impede de perdoar, pois nos faz sentir superiores em nossa mágoa, como se a ofensa sofrida nos desse um direito moral sobre o ofensor. Senhor, nós confessamos que muitas das nossas ansiedades, medos e frustrações nascem dessa tentativa soberba de controlar o incontrolável. Queremos controlar o futuro, as pessoas, as circunstâncias, e quando falhamos, o que resta é a exaustão e o desespero. Liberta-nos, Senhor, do jugo da soberba, que ela não se assenhoreie de nós. Queremos ser teus servos, não escravos do nosso próprio ego. Ensina-nos a humildade de Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Queremos essa mente, a mente de Cristo. Queremos a liberdade que só se encontra na completa dependência de ti, e então, Senhor, quando a soberba for vencida, serei íntegro e ficarei livre de grande transgressão. Que promessa! A integridade, a inteireza, a cura da nossa fragmentação interior. É isso que a nossa alma anseia. Estamos cansados de viver uma vida dupla, de parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. Queremos ser íntegros, e clamamos a Ti, por libertação. Liberta-nos, Pai, das correntes que nos prendem. Para alguns que ouvem esta oração, são as correntes de um vício, uma compulsão, que traz um prazer momentâneo, seguido de uma profunda vergonha e culpa. Liberta-os, Senhor. Quebra o poder desse jugo, em nome de Jesus. Para outros, a corrente é a da amargura, do ressentimento por uma ferida do passado que nunca cicatrizou, uma ferida que continua a infectar os relacionamentos presentes e a roubar a alegria do futuro. Liberta-os, Pai. Dá-lhes a força sobrenatural para perdoar como Tu os perdoaste. Para outros, a corrente é o medo paralisante do futuro, da doença, da escassez, da solidão, um medo que te faz parecer pequeno e os problemas gigantes. Liberta-os, Senhor. Enche os seus corações com a Tua perfeita paz, que lança fora todo o medo, e lembra-lhes da Tua promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, neste momento de quebrantamento, de sinceridade, de coração aberto diante do Pai. Eu quero falar diretamente a você, meu irmão, minha irmã. Se o seu coração está clamando por algo específico, se há uma falta oculta, um pecado de soberba, uma corrente que te aprisiona e que você deseja entregar aos pés do Senhor, saiba que você não está sozinho nesta batalha. Este é um espaço seguro de fé e comunhão. Sinta liberdade, se o seu coração desejar, de deixar o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Não precisa entrar em detalhes, Deus conhece a sua necessidade. Mas ao escrever, ore por mim. Preciso de libertação. Busco cura para o meu coração. Você está dando um passo de fé e permitindo que esta comunidade de irmãos e irmãs se junte a você em intercessão. Vamos carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. E eu peço, não saia agora. Permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Após o quebrantamento e a entrega, vem o toque restaurador de Deus. O melhor ainda está por vir. E agora, Senhor, com o coração assim exposto, com a alma despida diante de Ti, o nosso clamor se afunila e se concentra na mais bela e completa de todas as orações. A conclusão deste salmo que tem nos guiado, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Sim, Pai, este é o desejo mais profundo da nossa alma nesta manhã. Que tudo o que dissermos hoje, cada palavra que sair dos nossos lábios, seja agradável a Ti, que não haja fofoca, nem murmuração, nem reclamação, nem palavras ásperas ou que firam o próximo. Que a nossa boca seja um instrumento de bênção, do edifica-carro, de louvor e de verdade. Mas mais do que isso, Senhor, pois as palavras podem ser controladas, mas a meditação do coração é onde a verdadeira batalha é travada. Aneste, pedimos que a meditação do nosso coração
os nossos pensamentos mais íntimos, os nossos devaneios, as nossas preocupações, os nossos planos secretos, que tudo isso seja purificado e se torne agradável perante a tua face. Que a palavra habite ricamente em nós, moldando os nossos padrões de pensamento, que o nosso coração medite na tua bondade, na tua fidelidade, na tua beleza. Senhor, rocha minha, nós nos firmamos em ti nesta manhã. Tu és o nosso fundamento inabalável, em meio às areias movediças da vida. Quando o vento da adversidade soprar, quando a tempestade da angústia vier, nós estaremos seguros, ancorados em ti, a nossa rocha eterna. Nada pode nos abalar quando estamos firmados em ti. E ó Senhor, Redentor meu, este é o nome que nos enche de esperança. Tu não és apenas o nosso Criador e o nosso Juiz. Tu és o nosso Redentor, aquele que pagou o preço pela nossa libertação. Aquele que nos comprou de volta do mercado de escravos do pecado, com o precioso sangue de Jesus Cristo. É por causa do teu sacrifício redentor que podemos nos aproximar de ti, com ousadia, mesmo após confessarmos as nossas misérias. Não com base em nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo que nos foi imputada. Obrigado, Jesus. Obrigado por seres o nosso Redentor. É em ti que a nossa esperança de sermos íntegros e livres, de grande transgressão, se torna uma realidade. E assim, Pai, com o coração arado pela confissão, com a alma lavada pelo arrependimento sincero, e com o espírito firmado na verdade, de que Tu és a nossa rocha e o nosso Redentor, nós nos aquietamos. O clamor foi feito, a entrega foi realizada, o coração está exposto e aberto diante de Ti. Agora, nós paramos de falar e nos preparamos para ouvir. Nós nos aquietamos para sentir a Tua resposta, não uma voz audível, talvez, mas um movimento suave do Teu Espírito em nosso interior. O início da cura, o toque da Tua graça, o bálsamo da Tua paz, que começa a preencher os espaços que foram esvaziados pela confissão. Com um coração preparado e expectante, nós agora aguardamos a manifestação da Tua presença restauradora, que é o que buscaremos na terceira e última parte da nossa oração matinal. Aquietemo-nos por um instante e nos preparemos para receber. E agora, meu irmão, minha irmã, neste silêncio sagrado que se segue à confissão, neste espaço que abrimos em nosso coração, através da entrega sincera e o peico que o voca, respire fundo mais uma vez. Respire, não apenas o ar, mas a própria presença de Deus, que preenche este ambiente. O clamor foi ouvido, a alma quebrantada e o coração contrito, Ele não desprezou. Agora é o momento de receber. É o momento de permitir que o Consolador, o Espírito Santo, faça aquilo que só Ele pode fazer. Sinta, neste exato instante, a sua presença suave, mas poderosa, se movendo em sua direção. Ela está aqui, não como uma força distante, ou uma ideia abstrata, mas como uma pessoa divina, real, presente, que te conhece pelo nome e conhece a profundidade da sua dor e do seu anseio. Ele vê as feridas que você acabou de expor na presença do Pai. Ele vê as cicatrizes das batalhas passadas e as áreas sensíveis que você raramente ousa tocar, e o seu toque não é de acusação, mas de cura. Imagine agora as mãos do próprio Cristo, através do seu Espírito, se estendendo sobre o seu coração. Mãos que curaram leprosos, que abriram os olhos de cegos, que acalmaram a tempestade. Essas mesmas mãos estão agora ministrando sobre a sua vida. Onde há cansaço, Ele está liberando refrigério. Onde há ansiedade, Ele está derramando uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Onde há um sentimento de vazio, Ele está preenchendo com a plenitude do amor do Pai. Apenas receba. Não tente entender, não tente analisar, apenas abra o seu coração e receba o seu toque restaurador. Lembre-se da promessa do nosso Redentor, Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não nos deixou órfãos. Ela está conosco agora, neste exato momento. Para você que se sente abatido, sobrecarregado pelo peso das lutas, ouça a voz do Espírito sussurrando ao seu coração as palavras do profeta Isaías. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A força que você precisa para este dia não virá de suas próprias reservas, que talvez já estejam esgotadas. Virá dele. Ele está trocando o seu fardo de fraqueza pela sua força sobrenatural. Para você que carrega o peso da tristeza, que talvez tenha chorado durante a noite, a palavra de Deus declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Permita que esta manhã espiritual, em sua alma, seja o início dessa alegria. Uma alegria que não nega a dor, mas que coexiste com ela, sustentada pela esperança inabalável de que Deus está no controle
e está operando todas as coisas para o seu bem. O Espírito Santo é o óleo de alegria que Ele derrama sobre as nossas cabeças, curando as feridas da aflição. E para você que se sente perdido, confuso, sem direção, lembre-se que o Espírito é também o nosso guia. Jesus prometeu que, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. A mesma palavra de Deus que é perfeita e restaura a alma, a mesma lei que é pura e ilumina os olhos, é agora vivificada dentro de você, pelo Espírito Santo. Ele está clareando a sua mente. Ele está lhe dando discernimento para as decisões que você precisa tomar hoje. Ele está alinhando os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Aquela confusão que parecia uma névoa densa começa a se dissipar sob a luz da sua presença. Confie na sua condução. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconreque-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A paz que você começa a sentir agora não é um sinal de que todos os problemas desapareceram, mas é a certeza de que você não está mais sozinho para enfrentá-los. O grande pastor está com você, e Ele te guiará, Pai. Nós te agradecemos pela tua promessa de restauração. Tu não és um Deus que apenas perdoa e nos deixa no mesmo estado. Tu és um Deus que restaura. Tu prometeste em tua palavra restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Para tantos de nós, Senhor, sentimos que anos, oportunidades, relacionamentos e sonhos foram consumidos pelos nossos próprios erros, pelas ações de outros, ou pelas circunstâncias da vida. Mas nesta manhã, nós nos apegamos a esta promessa de restituição. Cremos que Tu tens o poder de redimir o tempo, de transformar as nossas perdas em ganhos para a Tua glória. Cremos que as ruínas em nossa vida podem se tornar o alicerce para um novo edifício, mais forte e mais belo, erguido pelas Tuas mãos. Onde havia cinzas, Tu prometes dar uma coroa. Onde havia pranto, Tu prometes óleo de alegria. Onde havia um espírito angustiado, Tu prometes bestes de louvor. Nós declaramos e recebemos essa troca divina sobre a nossa vida, agora mesmo, em nome de Jesus. A restauração está começando. Pode ser um processo, um passo de cada vez, mas ela começou no momento em que o Teu Espírito tocou o nosso coração quebrantado. Eu quero que você sinta, meu querido ouvinte, a firmeza desta verdade. Eu falo com você como se estivesse aí, ao seu lado, segurando a sua mão, olhando em seus olhos com a convicção que a fé me dá. Deus não está desapontado com você. Ele não está de braços cruzados, esperando que você se torne perfeito para então agir. Não, Ele te acolheu em seu quebrantamento. Ele te envolveu em sua graça. O amor dele por você não é baseado em seu desempenho, mas na natureza imutável dele. Ele é amor. E esse amor está agora trabalhando ativamente em sua vida, curando, limpando, fortalecendo. A palavra de Deus nos assegura em Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo nos dias mais sombrios, mesmo quando tudo parece dar errado, os pensamentos dele a seu respeito são de paz. O plano final dele para você é de esperança e de um futuro glorioso. Agarre-se a essa verdade com todas as suas forças. Deixe que ela seja a âncora da sua alma no meio da tempestade. Você é amado com um amor eterno. Você é um filho, uma filha, do Deus Altíssimo, e Ele está cuidando de você. Sinta essa paz se aprofundando. Sinta o seu ritmo cardíaco diminuir. Sinta a tensão em seus ombros se dissipar. Este é o Shalom de Deus. Não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de tudo o que é bom, íntegro e pleno. É a harmonia que o Criador deseja para a sua criação, para a sua vida. Permita que essa paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando os pensamentos de medo, dúvida ou acusação tentarem invadir a sua mente ao longo do dia de hoje, eu quero que você se lembre deste momento. Lembre-se desta paz. Volte para este lugar de encontro com o Consolador e declare: não, o meu coração está guardado pela paz de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou restaurado, eu sou curado, eu sou amado. Essa é a sua nova realidade. A sua verdadeira identidade em Cristo, e esta paz, esta sensação de alívio e esperança que está preenchendo o seu coração agora. É algo que você sente que o mundo precisa desesperadamente conhecer? Eu te convido a ser um canal dessa bênção. Em alguém, agora mesmo. Alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho, que você sabe que está passando por um momento difícil, que está carregando um fardo pesado, que precisa desesperadamente de um toque de paz. E o te encorajo, com muito carinho. Esta oração,
com essa pessoa. Envie o link, diga a ela que você pensou nela e que deseja que ela experimente a mesma paz que você está sentindo. Um simples ato de compartilhar pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando. Pode ser a mão de Deus se estendendo através de você para tocar e restaurar outra vida. Sejamos portadores da paz de Cristo em um mundo turbulento, agora com um coração confortado, com a alma sendo restaurada pelo toque suave do Espírito Santo, e com a mente firmada nas promessas inabaláveis do nosso Deus, nós começamos a nos sentir diferentes. A fragilidade que sentimos na confissão está sendo substituída por uma nova força. O vazio está sendo preenchido por uma nova esperança. A paz que recebemos não é para nos deixar passivos, mas para nos preparar para a ação. Ela é o alicerce sobre o qual construiremos o nosso dia, e para construir, precisamos de vigor, de coragem, de uma fé que não apenas crê, mas que também age. Portanto, a nossa jornada de oração nesta manhã ainda não terminou. Tendo sido consolados e restaurados, nós agora nos preparamos para a próxima etapa crucial, o fortalecimento da nossa fé. É o momento de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo, e para que possamos caminhar neste dia, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Prepara-se, pois, para a parte final da nossa oração, onde buscaremos o fortalecimento e o revestimento espiritual, para viver um dia que glorifique o nome do nosso Senhor. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração acalmado, pela paz que excede todo entendimento, e com a alma sendo restaurada pelo toque gentil do Espírito Santo, nós nos levantamos. Sim, espiritualmente, nós nos colocamos de pé. A posição de quebrantamento e entrega aos pés do Senhor, agora dá lugar a uma postura de fé declarada e de confiança inabalável. A paz que recebemos não é um sedativo para nos fazer dormir, mas o combustível para nos fazer lutar a boa luta. É com essa força renovada, com essa esperança restaurada, que agora erguemos a nossa voz, não mais em um sussurro de confissão, mas em um brado de fé que ecoa nos céus. Juntos, vamos declarar quem Deus é e quem nós somos nele. Este é o momento de edificar a nossa fé sobre a rocha que é Cristo, para que quando as tempestades do dia vierem, e elas virão, nós não sejamos abalados. Senhor nosso Deus, rocha, nossa alma e Redentor nosso, nós te louvamos, porque tu és soberano. Os céus declaram a tua glória, a tua palavra revela a tua perfeição. O teu Espírito nos conforta, e agora nossa fé proclama a tua soberania. Tu não foste pego de surpresa pelas minhas lutas. Tu não estás confuso sobre o meu futuro. Tu não estás ansioso sobre as circunstâncias que me cercam. Tu te assentas em um alto e sublime trono, e o universo inteiro está em tuas mãos. Os teus planos não podem ser frustrados. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, nesta manhã, nós submetemos a nossa vontade à tua. Nós declaramos que confiamos em ti, mesmo quando não compreendemos os teus caminhos. Como está escrito, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós escolhemos confiar, escolhemos acreditar que o oleiro sabe exatamente o que está fazendo com o barro, mesmo que o processo seja doloroso, mesmo que a roda gire, rápido demei. Nós descansamos na certeza de que tu estás nos moldando segundo a imagem do teu Filho, Jesus. Declaramos a tua fidelidade, ó Deus. O salmista disse que a tua fidelidade chega até as mais altas nuvens. Ela é vasta, imensurável, constante. Os homens podem falhar, as promessas humanas podem ser quebradas, as nossas próprias forças podem se esgotar, mas a tua fidelidade permanece para sempre. Tu és fiel à tua palavra. Tu és fiel ao teu caráter. Tu és fiel à aliança que fizeste conosco através do sangue de Cristo. Porque tu és fiel, nós podemos ter esperança. Porque tu és fiel, sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós nos lembramos do teu povo no passado, de Abraão, de Moisés, de Davi, de todos os heróis da fé que enfrentaram impossibilidades, mas que viram a tua fidelidade se manifestar. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões, é o nosso Deus hoje. O teu poder não diminuiu, o teu braço não encolheu. Por isso, nós enfrentaremos os gigantes em nossa terra prometida. Não em nossa própria força, mas na certeza da tua fidelidade que marcha à nossa frente, e como essa fé, nós proclamamos o poder da oração. A oração não é apenas uma formalidade religiosa, não é uma lista de desejos que enviamos a um Deus distante. A oração é o nosso campo de batalha espiritual, é a nossa linha de comunicação direta
com o comandante dos exércitos celestiais. É o lugar onde a nossa fraqueza se conecta com a sua força infinita. A tua palavra nos exorta a orar sem cessar, a perseverar em oração, e nós cremos, Senhor, que a oração move montanhas. Cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que quando nos colocamos de joelhos, anjos se movem em nosso favor. Cremos que as portas que estão fechadas diante de nós podem ser abertas, através da chave da oração perseverante. Por isso, nós nos comprometemos a ser um povo de oração, não apenas nesta manhã, mas ao longo de todo este dia, em cada desafio, em cada decisão, em cada momento de tentação. A nossa primeira reação será orar. Converteremos a nossa ansiedade em súplica e as nossas preocupações em adoração. Sabendo que tu estás atento ao nosso clamor, meu irmão, minha irmã, eu quero que você personalize esta declaração de fé. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico médico assustador. Declare pela fé: o meu Deus é o Senhor que me sara, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu não temerei mais notícias. O meu coração está firme, confiando no Senhor. Talvez a sua luta seja financeira, e as contas se acumulam. Declare com fé: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez a sua batalha seja em seu casamento, em sua família. Declare.com. Deus, eu sou capaz de amar como Cristo amou, de perdoar como fui perdoado. Creio na restauração do meu lar, pois o que Deus uniu, não separe o homem. Seja qual for a sua montanha, fale com ela em nome de Jesus. A fé não nega a realidade do problema, mas ela se recusa a ser intimidada por ele, pois ela se firma em uma realidade superior, a do poder e da fidelidade de Deus. Nós caminhamos por fé e não por vista, reforçamos em nosso espírito a promessa fundamental que permeia todas as Escrituras, a certeza de que todo aquele que nele crê não será confundido. Que promessa poderosa! Ser confundido é ser envergonhado, desapontado, frustrado em sua esperança. E Deus nos promete que, se a nossa confiança estiver nele, isso jamais acontecerá. A nossa esperança em Deus não é uma aposta incerta, é uma certeza absoluta, como diz o apóstolo Paulo, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O nosso futuro está seguro. O resultado final da nossa vida já foi decretado. É a vitória em Cristo Jesus. Portanto, mesmo que hoje enfrentemos uma batalha perdida, mesmo que as coisas pareçam piorar antes de melhorar, nós nos recusamos a baixar a cabeça em vergonha ou desespero. Levantamos a cabeça, pois sabemos em quem temos crido, e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. A nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ela está plantada no solo mais fértil que existe, o caráter do Deus Todo-Poderoso. Eu te convido, meu amigo, minha amiga, a fazer desta jornada de oração um hábito diário. Precisa ser alimentada todos os dias. A armadura precisa ser vestida a cada manhã. Se este tempo tem sido uma bênção para você, se você deseja continuar começando os seus dias conosco, neste ambiente de fé, esperança e poder, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta família virtual que busca a face de Deus em unidade. Ao se inscrever, você não apenas garante que não perderá nossas orações diárias, mas também nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam, assim como nós, desse fortalecimento espiritual. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento do nosso Senhor, e é com esta fé fortalecida, com este espírito ousado, que nos preparamos agora para o clímax da nossa oração matinal. Nós não vivemos em um vácuo espiritual. Vivemos em um mundo onde há uma batalha real sendo travada nas regiões celestiais, tendo sido consolados, restaurados e fortalecidos. Nós agora deixamos de olhar apenas para nós mesmos e nos tornamos soldados no exército de Deus. A fé que recebemos não é apenas para nossa própria sobrevivência, mas para avançarmos o reino de Deus. Chegou o momento de entrarmos em intercessão, de nos colocarmos na brecha por nossas famílias, por nossa igreja, por nossa nação e por todos os que estão sofrendo. É o momento de usarmos as armas espirituais que Deus nos deu, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Portanto, prepare o seu coração, firme os seus pés. A nossa oração agora se torna um ato de guerra espiritual, um clamor de intercessão que impactará não apenas o nosso dia, mas a eternidade. Entramos agora na fase da batalha.
E agora, meu irmão, meu soldado em Cristo, minha irmã, guerreira do Altíssimo, com a nossa fé edificada sobre a rocha inabalável, com a paz de Deus como sentinela em nosso coração, e a força do Espírito fluindo em nosso interior, nós, avançamos do campo de treinamento para o campo de batalha. A nossa oração, agora, transcende as nossas necessidades pessoais e se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus para impactar o mundo ao nosso redor. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E por isso nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Com o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armados e posicionados em Cristo, nós agora nos levantamos com autoridade espiritual, não a nossa, mas a que nos foi delegada por aquele que venceu a morte e o inferno. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, nós iniciamos este tempo de intercessão e batalha espiritual. Primeiramente, Senhor, nós nos colocamos na brecha por nossos lares, por nossas famílias, nós declaramos, em nome de Jesus, que cada lar representado por quem ouve esta oração é território santo, consagrado a Ti. Nós erguemos um muro de fogo espiritual, uma sebe de proteção impenetrável ao redor de nossas casas. Todo espírito de contenda, de divórcio, de ira, de incompreensão, de rebeldia, que tenta se infiltrar em nossas famílias, nós o amarramos e o expulsamos agora, em nome de Jesus. Declaramos que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é o árbitro em nossos lares. Que o amor, a paciência, a bondade e o perdão fluam abundantemente entre maridos e esposas, entre pais e filhos. Nós quebramos agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda maldição hereditária, todo padrão de pecado, de vício, de doença, de fracasso, que tenha passado de geração em geração. Nós declaramos que somos uma nova criação em Cristo, e que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A nossa descendência é bendita do Senhor. Nossos filhos e filhas são como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, são ensinados pelo próprio Senhor, e grande será a paz deles. Nós proclamamos sobre a nossa casa a declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, com a autoridade que nos foi conferida, nós nos voltamos contra as fortalezas mentais e emocionais que o inimigo tenta construir para aprisionar o povo de Deus. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de depressão e de opressão. Tu, espírito de medo, não foste dado por Deus, pois Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Portanto, nós te ordenamos agora: solta a mente dos filhos de Deus, recua e volta para o abismo de onde vieste. Nós usamos as armas da nossa milícia que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós derrubamos raciocínios, argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo diagnóstico de depressão, toda sentença de ansiedade crônica, nós a submetemos à autoridade do médico dos médicos, Jesus Cristo. Declaramos cura para as memórias traumáticas. Que o bálsamo de Gileade, o Espírito Santo, flua agora sobre as feridas da alma, sobre as cicatrizes de abuso, de rejeição, de abandono, onde havia trauma, que o rádia cura, onde havia escuridão, que a luz de Cristo resplandeça, onde há um espírito abatido, que haja um novo cântico de louvor. Nós declaramos a liberdade dos cativos, em nome de Jesus, e estendemos esta declaração de cura sobre o corpo físico. Nós nos firmamos na palavra de Deus que diz em Isaías: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós tomamos posse desta verdade fundamental do Evangelho. Não é uma possibilidade, é um fato consumado na cruz do Calvário. Portanto, em nome de Jesus, nós falamos ao corpo de cada pessoa que ouve e crê. Nós ordenamos a todo espírito de enfermidade, a todo câncer, a todo tumor, a toda doença autoimune, a toda dor crônica, a toda disfunção orgânica, retirem-se agora. O corpo dos santos é o templo do Espírito Santo, comprado por alto preço, e não é lugar para a vossa morada. Nós liberamos o poder regenerador e vivificador do Espírito de Deus sobre cada célula, cada tecido, cada órgão, que a mesma energia que ressuscitou a Cristo dentre os mortos
opera em nossos corpos mortais, trazendo vida, saúde e plenitude. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Pela fé, levante-se e faça algo que você não podia fazer. A virtude curadora do Senhor está fluindo em sua direção. Nós também entramos em batalha pela prosperidade e provisão do povo de Deus. Nós repreendemos e quebramos todo o espírito de miséria, de dívida e de escassez que tenta assolar as finanças dos teus filhos. Nós cancelamos toda palavra de maldição financeira lançada contra as nossas vidas, nosso trabalho, nossos negócios. Nós declaramos que o devorador é repreendido por nossa causa. Nós nos firmamos na tua promessa de que abririas as janelas dos céus e derramarias sobre nós uma bênção tal, que dela nos adviria a maior abastança. Nós não servimos a um Deus de escassez, mas ao dono de todo o ouro e de toda a prata. Por isso, declaramos que as portas de emprego se abrem, que a criatividade para novos negócios é liberada, que a sabedoria para administrar os recursos é derramada sobre nós. Declaramos que não seremos cauda, mas cabeça, que não estaremos por baixo, mas por cima. Somos abençoados para sermos uma bênção. A nossa provisão não vem de fontes humanas, mas flui do trono da graça, pois o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. E nós nos cobrimos, e a todos os que amamos, com uma proteção intransponível contra todos os ataques do inimigo. Nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele confiamos. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de nós procede, diz o Senhor. Nós cancelamos agora, pelo sangue do Cordeiro, toda seta, todo plano, toda armadilha, todo feitiço, toda palavra de maldição enviada contra nós. Nós declaramos que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. Eles têm ordens a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Os nossos pés não tropeçarão. O nosso sono será tranquilo. A nossa casa está segura. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O inimigo não tem parte, nem sorte conosco, pois fomos comprados e selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Estamos guardados no poder de Deus, neste momento poderoso de intercessão e batalha, onde estamos unidos em um só Espírito e um só propósito. Eu quero te fazer um convite. A palavra nos ensina a levar as cargas uns dos outros. Se você tem uma batalha específica que está enfrentando, se você deseja que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja coberto por nossas orações diárias, eu te convido a deixar esse nome respeitosamente nos comentários abaixo. Nós cremos no poder da oração coletiva. Ao deixar seu nome, você não está apenas escrevendo em uma tela, você está o colocando no altar de intercessão desta comunidade de fé, para que juntos possamos nos colocar na brecha diante de Deus, por você. Vamos formar uma corrente de oração e cerco espiritual, que o inimigo não poderá transpor. E agora, soldados com as declarações feitas, com as armas espirituais acionadas, e com o território do inimigo invadido pela luz do Evangelho, a atmosfera começa a mudar. A tensão da batalha dá lugar à exaltação da vitória que se aproxima. Já podemos ouvir, pela fé, o som do brado do nosso rei. O inimigo está em retirada. As correntes estão no chão. As fortalezas estão em ruínas. A fumaça da batalha começa a se dissipar. E no horizonte, vemos despontar a luz gloriosa da vitória que Cristo conquistou por nós. A nossa intercessão se transformará em adoração, e o nosso clamor de guerra se tornará um cântico de triunfo. Prepare o seu coração, pois a batalha foi vencida no Calvário. E agora, vamos entrar na parte final da nossa oração, não para pedir a vitória, mas para proclamar profeticamente a vitória que já é nossa. É tempo de celebrar o triunfo do nosso Deus. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça em espírito neste lugar santo. A batalha cessou. O clamor da intercessão se transformou no silêncio reverente da vitória. O que ouvimos agora não é mais o som da guerra, mas o eco do brado de Cristo no Calvário: está consumado. E porque está consumado, nós não mais pedimos, não mais lutamos, mas agora, pela fé, nós recebemos e proclamamos. Este é o momento de olhar com os olhos do Espírito e ver o que Deus já fez. É o momento de alinhar a nossa confissão com a realidade celestial. Portanto, com um coração transbordante de gratidão, e com uma fé que se firma na palavra imutável de Deus, nós entramos nesta parte final,
não como quem pede, mas como quem agradece. Não como quem espera, mas como quem testifica. Juntos, vamos declarar profeticamente a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Nós declaramos, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, já está guardando o seu coração e a sua mente. Aquela ansiedade que te oprime, aquela angústia que te sufocava, perdeu o seu poder. A paz foi restaurada. Não uma paz frágil, que depende das circunstâncias, mas a paz que é fruto do Espírito, o Shalom de Deus, que governa o seu ser interior. Nós profetizamos que você caminhará neste dia debaixo de um céu de paz, mesmo que ao seu redor haja uma tempestade. Você é o embaixador da paz, porque o Príncipe da Paz habita em você. Sinta essa paz se apossando de cada fibra do seu ser, acalmando cada pensamento turbulento. Está feito. A paz de Deus reina em sua vida. Nós declaramos em nome de Jesus que as cadeias foram quebradas. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, você está livre, livre da culpa do passado, pois o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Livre do poder do vício, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Livre do jugo da opinião alheia, pois a sua identidade está firmada em ser filho amado de Deus. Livre do medo da morte, pois Jesus a venceu e te deu a vida eterna. Aquelas correntes que você sentia, aqueles muros invisíveis que te cercavam, ruíram diante do poder do nome de Jesus. Proclame em voz alta, se puder, eu sou livre. Caminhe na liberdade que Cristo comprou para você, a um preço tão alto. Não permita que o inimigo te coloque de volta no cativeiro. A porta da prisão foi escancarada. Saia e viva a vida abundante que o Senhor planejou para você. A sua libertação foi consumada. Nós declaramos em nome de Jesus que a sua força foi renovada. Aquela alma cansada, aquele espírito abatido, aquele corpo fadigado, receberam um toque vivificador do céu. Nós proclamamos a palavra do profeta Isaías sobre a sua vida. Você esperou no Senhor, e por isso, as suas forças foram renovadas. Você subirá com asas como águia. Você correrá, e não se cansará. Você caminhará, e não se fatigará. O esgotamento deu lugar ao vigor. O desânimo deu lugar a uma nova esperança. Você não está mais operando com as suas reservas limitadas, mas conectado à fonte inesgotável de todo o poder, o Espírito Santo. Você tem a força necessária para enfrentar os desafios deste dia, não com um suspiro de resignação, mas com um brado de confiança. Levante-se, pois, em novidade de vida e de força. A sua alma foi refrigerada e o seu vigor restaurado. Nós declaramos em nome de Jesus que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. As janelas dos céus, que se abriram pela fé, estão derramando sobre você bênçãos sem medida. Profetizamos que a provisão de Deus te encontrará neste dia. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia dívida, haverá quitação. Onde havia portas fechadas, haverá caminhos abertos. Nós declaramos que a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não acrescenta dores. Você é abençoado em seu entrar e em seu sair. Abençoado é o fruto do seu trabalho, a sua família, os seus projetos. Você é um ímã para os favores de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Você não está mais debaixo de um céu de bronze, mas debaixo da nuvem da glória de Deus, pronta para chover as bênçãos que Ele preparou para você. Esteja atento e receba. Está feito. A bênção do Senhor te alcançou. Portanto, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória não é algo que alcançaremos no futuro, é a nossa posição presente. Em Cristo, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o inimigo já foi conquistada. Nós não lutamos para obter a vitória, nós lutamos a partir de uma posição de vitória. E esta certeza muda tudo. Ela transforma a nossa maneira de orar, de pensar, de agir. Nós não andamos mais com a cabeça baixa como derritados, mas com a fronte erguida, como filhos e filhas do Rei dos Reis. Nós temos o DNA do leão da tribo de Judá. A ousadia, a coragem e a autoridade são a nossa herança. Viva este dia como o vencedor que você é. Celebre a vitória de Cristo em cada pequena coisa. Agradeça por ela, camine nela. A sua identidade não é a sua luta. A sua identidade é a vitória de Cristo em você. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com o coração selado por estas verdades, eu quero liberá-lo para o seu dia, com uma bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante
o seu rosto, e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje, e para todo o sempre. Vá, e caminhe na luz, na força e na vitória que você recebeu nesta manhã. Seja um farol da esperança de Deus, em um mundo que precisa desesperadamente dele. Que as palavras da sua boca, e a meditação do seu coração, tenham sido agradáveis na presença do Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer um último convite, do fundo do meu coração. Se esta jornada de oração, do quebrantamento à vitória, foi a resposta que a sua alma buscava, se você sentiu o toque real de Deus em sua vida, se a esperança renasceu e a fé se fortaleceu, eu te convido a selar este momento sagrado. Inscreva-se em nosso canal, para que a nossa corrente de fé não se quebre, e possamos continuar juntos, a cada dia, buscando a face do Pai. Compartilhe esta oração completa com alguém que você ama, com alguém que precisa urgentemente passar por este mesmo processo de restauração e vitória. Seja um mensageiro da boa nova, e finalmente, com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua gratidão, comente aqui embaixo a palavra que sela o nosso triunfo em Cristo, a palavra que testifica que você recebeu esta oração. Comente, amém. Que cada amém suba aos céus como um trovão de louvor e gratidão. Lembre-se sempre, a sua fé é a sua vitória. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça em espírito neste lugar santo. A batalha cessou. O clamor da intercessão se transformou no silêncio reverente da vitória. O que ouvimos agora não é mais o som da guerra, mas o eco do brado de Cristo no Calvário: está consumado. E porque está consumado, nós não mais pedimos, não mais lutamos, mas agora, pela fé, nós recebemos e proclamamos. Este é o momento de olhar com os olhos do Espírito e ver o que Deus já fez. É o momento de alinhar a nossa confissão com a realidade celestial. Portanto, com um coração transbordante de gratidão e com uma fé que se firma na palavra imutável de Deus, nós entramos nesta parte final, não como quem pede, mas como quem agradece. Não como quem espera, mas como quem testifica. Juntos, vamos declarar profeticamente a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Nós declaramos, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, já está guardando o seu coração e a sua mente. Aquela ansiedade que te oprime, aquela angústia que te sufocava, perdeu o seu poder. A paz foi restaurada. Não uma paz frágil, que depende das circunstâncias, mas a paz que é fruto do Espírito, o Shalom de Deus, que governa o seu ser interior. Nós profetizamos que você caminhará neste dia debaixo de um céu de paz, mesmo que ao seu redor haja uma tempestade. Você é o embaixador da paz, porque o Príncipe da Paz habita em você. Sinta essa paz se apossando de cada fibra do seu ser, acalmando cada pensamento turbulento. Está feito. A paz de Deus reina em sua vida. Nós declaramos em nome de Jesus que as cadeias foram quebradas. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, você está livre, livre da culpa do passado, pois o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Livre do poder do vício, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Livre do jugo da opinião alheia, pois a sua identidade está firmada em ser filho amado de Deus. Livre do medo da morte, pois Jesus a venceu e te deu a vida eterna. Aquelas correntes que você sentia, aqueles muros invisíveis que te cercavam, ruíram diante do poder do nome de Jesus. Proclame em voz alta, se puder: eu sou livre. Caminhe na liberdade que Cristo comprou para você, a um preço tão alto. Não permita que o inimigo te coloque de volta no cativeiro. A porta da prisão foi escancarada. Saia e viva a vida abundante que o Senhor planejou para você. A sua libertação foi consumada. Nós declaramos em nome de Jesus que a sua força foi renovada. Aquela alma cansada, aquele espírito abatido, aquele corpo fadigado, receberam um toque vivificador do céu. Nós proclamamos a palavra do profeta Isaías sobre a sua vida. Você esperou no Senhor, e por isso, as suas forças foram renovadas. Você subirá com asas como águia. Você correrá, e não se cansará. Você caminhará, e não se fatigará. O esgotamento deu lugar ao vigor. O desânimo deu lugar a uma nova esperança. Você não está mais operando com as suas reservas limitadas, mas conectado à fonte inesgotável de todo o poder, o Espírito Santo. Você tem a força necessária para enfrentar os desafios deste dia, não com um suspiro de resignação, mas com um brado de confiança. Levante-se, pois, em novidade de vida e de força. A sua alma foi refrigerada e o seu vigor restaurado.
nós declaramos em nome de Jesus que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. As janelas dos céus, que se abriram pela fé, estão derramando sobre você bênçãos sem medida. É nesta, profetizamos que a provisão de Deus te encontrará neste dia. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia dívida, haverá quitação. Onde havia portas fechadas, haverá caminhos abertos. Nós declaramos que a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não acrescenta dores. Você é abençoado em seu entrar e em seu sair. Abençoado é o fruto do seu trabalho, a sua família, os seus projetos. Você é um ímã para os favores de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Você não está mais debaixo de um céu de bronze, mas debaixo da nuvem da glória de Deus, pronta para chover as bênçãos que Ele preparou para você. Esteja atento e receba. Está feito. A bênção do Senhor te alcançou. Portanto, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória não é algo que alcançaremos no futuro, é a nossa posição presente. Em Cristo, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o inimigo já foi conquistada. Nós não lutamos para obter a vitória, nós lutamos a partir de uma posição de vitória. E esta certeza muda tudo. Ela transforma a nossa maneira de orar, de pensar, de agir. Nós não andamos mais com a cabeça baixa como deitados, mas com a fronte erguida, como filhos e filhas do Rei dos Reis. Nós temos o DNA do leão da tribo de Judá. A ousadia, a coragem e a autoridade são a nossa herança. Viva este dia, como o vencedor que você é. Celebre a vitória de Cristo em cada pequena coisa. Agradeça por ela, camine nela. A sua identidade não é a sua luta. A sua identidade é a vitória de Cristo em você. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com o coração selado por estas verdades, eu quero liberá-lo para o seu dia, com uma bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje, e para todo o sempre. Vá, e caminhe na luz, na força e na vitória que você recebeu nesta manhã. Seja um farol da esperança de Deus, em um mundo que precisa desesperadamente dele. Que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração tenham sido agradáveis na presença do Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer um último convite, do fundo do meu coração. Se esta jornada de oração, do quebrantamento à vitória, foi a resposta que a sua alma buscava, se você sentiu o toque real de Deus em sua vida, se a esperança renasceu e a fé se fortaleceu, eu te convido a selar este momento sagrado. Inscreva-se em nosso canal, para que a nossa corrente de fé não se quebre, e possamos continuar juntos, a cada dia, buscando a face do Pai. Compartilhe esta oração completa com alguém que você ama, com alguém que precisa urgentemente passar por este mesmo processo de restauração e vitória. Seja um mensageiro da boa nova, e finalmente, com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua gratidão, comente aqui embaixo a palavra que sela o nosso triunfo em Cristo, a palavra que testifica que você recebeu esta oração. Comente. Amém. Que cada amém suba aos céus como um trovão de louvor e gratidão. Lembre-se sempre, a sua fé é a sua vitória.